Por que vale a pena você investir na bolsa? Primeiro ponto, quando você investe em renda fixa, quando você investe em CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, Debenture, LH, LI, várias sopas de letrinhas, tesouro direto, o que você está fazendo? Você está emprestando dinheiro para alguém e esse alguém está te prometendo uma rentabilidade em troca desse empréstimo. Então, todo investimento em renda fixa é um empréstimo ao contrário. Ponto. Esse empréstimo ao contrário, ele tem uma taxa de juros pré-determinada, ou pelo menos uma regra de remuneração pré-determinada. Ah, vai render 12% ao ano. Ah, vai render 100% do CDI. Ah, vai render inflação mais tanto. Então tem uma regra determinada. Só que você não tem via de regra, um grande potencial de rentabilidade investindo em renda fixa. Você tem uma rentabilidade um pouco travada, certo? E renda fixa é o quê? Promessa de pagamento, é empréstimo. Alguém está te prometendo que vai te pagar, tá? Quando você investe, por exemplo, em ações, você não está comprando uma promessa, você está comprando uma propriedade. Propriedade. Mas digamos que a gente está passando por uma crise de crédito, e realmente a gente está passando por uma crise de crédito, onde uma empresa, ela pode não ter dinheiro para pagar todas as suas dívidas. Então, se você está investindo em renda fixa, lembra que você emprestou um dinheiro para alguém, para uma empresa, para um banco, para o governo, e esse alguém te prometeu para você que iria te pagar em algum determinado momento, e se essa empresa, por exemplo, para quem você está emprestando dinheiro, seja um banco, seja o que for, e se ela quebrar, o que acontece? Você investiu no investimento em tese ultra seguro, ultra conservador, e você vai perder todo o dinheiro investido lá. Imagina se você você comprasse ações dessa mesma empresa. Qual seria o problema se essa empresa quebrasse? O mesmo, aqui está o ponto, o mesmo do que se você estivesse investindo em renda fixa. O risco que você corre, por exemplo, quando você empresta dinheiro para um banco, quando você empresta dinheiro para uma empresa, é o mesmo risco que você corre quando você compra ações daquela mesma empresa. Você corre o risco dessa empresa falir, dessa empresa quebrar. Existem formas de você analisar para você se blindar o máximo possível desse risco. Mas em última instância, quando você empresta dinheiro, você corre o mesmo risco de você ser um dono, um sócio daquela empresa. Tá? Por quê? Vinícius, mas se a empresa quebrar, eu for dono dela, o meu CPF vai ficar sujo, eu vou ter que pagar essas dívidas com o meu... Não. Quando você investe por meio da Bolsa de Valores, quando você investe em empresa que tem capital aberto na Bolsa, você é protegido pela lei das SAs, lei das sociedades anônimas. O capital que você investiu é aquilo ali que você vai perder no caso da falência de uma empresa. Se você não souber analisar a empresa, se você não souber analisar os resultados, os números e tudo mais. Então, a sua responsabilidade é limitada ao capital investido. Isso é o que está previsto na lei das SA, você pode ali depois pesquisar no Google se você quiser. Tá? Então, você não fica com o nome sujo, você não vai ficar devendo. Não, o máximo que você pode perder é o que você investiu. Renda fixa e renda variável. Agora, quando você investe em renda fixa de uma empresa, o máximo que você pode ganhar é o quê? Aquela remuneração que ela te ofereceu. Ah, vou pagar 10% ao ano, vou pagar 15% ao ano, vou pagar inflação mais tanto. É aquilo ali, você está travado naquilo ali. Quando você investe nas ações de uma empresa, você tem um potencial de rentabilidade muito maior. Você tem um potencial de rentabilidade muito maior. Essa ação pode valorizar 100%, 200%, 300%, 500% com o passar do tempo. Principalmente se a empresa aumentar o seu lucro. Se você pegar, por exemplo, o caso de alguns alunos, já mostrei em vários vídeos. Por exemplo, com a Prio, o Euler já conseguiu mais de 1000% de valorização. Com a SLC, eu mesmo já consegui mais de 150% de valorização. Com a 300, vou pegar alguns casos que eu lembro de cabeça. Com a 300 ou a Kepler Weber. Uma dessas duas, a Jussara conseguiu mais de 100% da valorização. E assim por diante. Várias empresas. É normal você pegar várias empresas que no intervalo de 5, 10 anos valorizam 500%, 1000%. O que você jamais vai conseguir na renda fixa. Tá? Então, a primeira coisa que eu estou falando aqui é por que faz sentido investir na bolsa? Tá? É quando a gente analisa risco-retorno. O risco que você corre emprestando dinheiro para uma empresa é o mesmo risco que você corre comprando ações da própria empresa. Só que a diferença está no seu potencial de retorno. O seu potencial de rentabilidade é muito maior quando você investe nas ações da própria empresa. Porque aí você pode ganhar dinheiro com a valorização da ação, você pode ganhar dinheiro com a distribuição de dividendos
de bonificação, de juros sobre capital próprio, você pode ganhar dinheiro alugando essas ações, você pode usar dinheiro com estratégias de remuneração da carteira, enquanto na renda fixa você está travado com o seu X% ao ano. Entende? Então aqui você tem muito mais mecanismos para lucrar do que na renda fixa e você está correndo o mesmo risco. Tá? Além disso, vamos pensar numa última instância. Vamos pensar em um cenário de crise, um cenário de catástrofe na economia. Quando você investe em renda fixa, você tem a promessa de pagamento de um determinado valor que você emprestou corrigido por uma taxa de juros. Só que, quando você é acionista de uma empresa, quando você tem ações da própria empresa, você tem uma propriedade. Uma promessa, ela se quebra quando uma empresa vai à falência. O acionista, ele tem a propriedade daquele negócio, ele é mais um dono. Então, você vai entrar na massa falida da empresa, alguma coisa você pode receber no futuro, você tem a posse de algo, enquanto quando você investe em renda fixa, você não tem a posse, você só tem promessa. Promessa, promessa, promessa. Então, se você for parar para pensar profundamente, em última instância, é mais seguro porque você tem a propriedade de você investir em ações e não emprestar dinheiro para uma empresa.